Teria nosso planeta sido visitado já há milhares de anos por civilizações de outro planeta, as quais seriam responsáveis pela evolução tecnológica de nossa sociedade? Como explicar a existência de misteriosos artefatos com avanços tecnológicos descobertos em escavações arqueológicas possuindo mais de 1000 anos de idade? Teriam simplesmente sido inventados por seres humanos? O artigo a seguir é sobre um desses incríveis equipamentos, que pode ter sido fruto de um conhecimento superior de fora do nosso planeta. A misteriosa máquina de Anticítera, exposta no Museu de Arqueologia de Atenas, Grécia. Diagrama mecânico da máquina de Anticítera. No ano de 1901, um estranho e impressionante artefato mecânico foi descoberto, juntamente com várias estátuas e outros objetos, por mergulhadores a profundidade de aproximadamente 43 metros na costa da ilha grega de Anticítera, entre a ilha de Cítera e a Egeta, datado de 87 a.C. Em 17 de maio de 1902, o arqueólogo Spyridon Stein notou que uma das peças de pedra possuía uma roda de engrenagem. Quando o aparelho foi resgatado, estava muito corroído e incrustado. Depois de quase 2000 anos, parecia uma pedra esverdeada. Visto que, de início, as estátuas eram o motivo de todo entusiasmo, o artefato misterioso não recebeu muita atenção. O mecanismo foi examinado em 1902 e estava em vários pedaços. Havia rodas desdentadas de diferentes tamanhos, com dentes triangulares cortados de forma precisa. O artefato parecia um relógio, mas isso era pouco provável, porque se acreditava que relógios mecânicos só passaram a ser usados amplamente uns 700 anos atrás. Em 1958, o mecanismo foi analisado por Derek J. de Sola Price, um físico que mudou de ramo e tornou-se professor de história na Universidade de Yale. Ele chegou a acreditar que o aparelho era capaz de indicar eventos astronômicos passados ou futuros, como a próxima lua cheia. Ele também percebeu que as inscrições no monitor se referiam a divisões de calendários, dias, meses e signos do zodíaco. O professor supôs que deveria haver ponteiros que girassem para indicar as posições dos corpos celestes em períodos diferentes. O professor Derek J. de Sola Price deduziu que a roda denteada maior representava o movimento do Sol e que uma volta correspondia a um ano solar, se uma outra engrenagem conectada à primeira representava o movimento da Lua. Daí a posição entre o número dos dentes das duas rodas deveriam refletir o conceito dos gregos antigos sobre as órbitas lunares. Em junho de 1959, o professor
Derek J. de Sola Price publicou um artigo sobre o mecanismo no Science American. Enquanto o mecanismo estava apenas sendo inspecionado. Em 1971, o professor Derek J. de Sola Price submeteu o mecanismo a uma análise com auxílio de raios gama. Os resultados confirmaram as suas teorias. O aparelho era um calculador astronômico complexo. Ele fez um desenho de como achava que o mecanismo funcionava e publicou suas descobertas em 1974, e ele escreveu: Não existe nenhum instrumento como este em lugar nenhum. De tudo o que sabemos sobre a ciência e tecnologia na era helenística, deveríamos ter chegado à conclusão de que um instrumento assim não poderia existir. Na ocasião, Derek J. de Sola Price afirmou que o aparelho teria sido construído por Geminos de Rhodes, um astrônomo grego, mas a sua conclusão não foi aceita pelos especialistas na época, que acreditavam que, embora os antigos gregos tivessem o conhecimento para tal máquina, não tinham a habilidade prática necessária para construí-la. Em 1996, o físico italiano Lucio Russo, professor na Universidade de Roma Tor Vergata, publicou um artigo acrescentando novas luzes à questão. O artigo foi traduzido e publicado em língua inglesa em 2004, com o título de The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC and Why It Had to Be Reborn. A partir de setembro de 2005, a fabricante estadunidense de computadores Hewlett Packard, ou seja, HP, contribuiu para a pesquisa disponibilizando um sistema de reprodução de imagens, tomógrafo digital, que facilitou a leitura de textos que haviam se tornado inteligíveis devido à passagem do tempo. Essas pesquisas permitiram uma visão melhor do funcionamento do mecanismo. Quando o usuário girava o botão, as engrenagens de pelo menos 30 rodas denteadas ativavam 3 mostradores nos 2 lados do aparelho. Mas afinal, de onde teria vindo o conhecimento e a tecnologia para a construção de um equipamento tão sofisticado em uma época onde não existiam recursos técnicos e científicos para tal evento? Teria havido alguma ajuda em comum para o surgimento da misteriosa máquina de Anticythera?